Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Paulo Oni, sejam bem-vindos a mais um quadro Tá Falando Grego. Nós estamos estudando porções, palavras em grego no contexto original do Novo Testamento para entendermos melhor o sentido daquilo que nós sabemos como a palavra de Deus revelada no Novo Testamento. E hoje eu queria que a gente fizesse uma viagem em Atos capítulo 16. Paulo está indo para a região da Grécia, depois da visão que ele teve do Macedônio, e ao entrar na região de Filipos, uma importante cidade grega, Paulo causa um alvoroço na cidade por causa da libertação de uma mulher, uma jovem endemoniada. A comoção é tão grande que Paulo e Silas, eles são colocados na cadeia. Tem todo aquele milagre que a gente sabe que aconteceu no meio da noite, eles estavam louvando, terremoto e enfim, aquela história do carcereiro. E esse carcereiro, ele recebe o evangelho juntamente com a sua família e temos o célebre versículo de Atos capítulo 16, versículo 31, aonde o carcereiro ele pergunta: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? E eles, Paulo e Silas, respondem: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. Queria me ater nessa palavra casa, que no contexto da língua grega é oikos, não significa a casa física, mas tem o sentido prioritário de família. E muitas pessoas já me perguntaram: Paulo, nós temos aqui uma promessa que se aplica a todas as pessoas, ou seja, se eu me converter ou se eu entregar minha vida para Jesus Cristo, ele vai converter toda a minha família? Não é exatamente isso que o texto está dizendo. Em primeiro lugar, nós temos que voltar para o contexto da antiguidade, onde a família, o oikos, a casa que faz referência ao texto, era comandada por uma figura, o patriarca, que no contexto grego era chamado de pater, e no contexto aí latino era chamado de pater familias, ou seja, o pai, o patriarca, que tinha o controle geral da família. Ou seja, quando o patriarca ele aderia a uma religião, naturalmente toda a sua casa, toda a sua família também aderia automaticamente à religião, que virava a prática religiosa de toda a família. Hoje nós não temos mais esse tipo de ligação patriarcal com o pai ou com quem quer que seja. Hoje o que nós temos é uma situação onde as famílias são mais fragmentadas, as famílias são mais voltadas naquele núcleo mínimo, não é uma família estendida como era no contexto grego. Então, como nós podemos entender esse texto? Será que é uma promessa? Ou seja, se eu creio, a minha família toda vai ser convertida? Não, nós não estamos falando de uma profecia e nem tampouco uma profecia normativa que se aplica a todas as pessoas. Se aplica no caso do carcereiro, mas eventualmente não se aplica aos demais casos. Mesmo considerando que isso não se aplica a todos, nós temos um ensinamento muito legal que está implícito ao texto. A nossa família também é alvo da graça de Deus. Ou seja, da mesma maneira que eu sou salvo, Deus tem o interesse de salvar toda a nossa família. Mas essa salvação não é automática. Essa salvação, ela acontece quando nós damos bom testemunho dentro da nossa família, quando nós abrimos a nossa família para que Deus habite no meio dessa família por meio de uma comunhão, por meio de uma vida de adoração conjunta. E é dessa maneira que hoje nós podemos reviver essa realidade de Atos capítulo 16, versículo 31, não como um cumprimento de uma promessa automática, mas como a nossa responsabilidade de pessoas que cuidam da família, pessoas que são chefes de família, donas de casa, qualquer pai, mãe, todos nós temos uma responsabilidade de conduzir a nossa casa, a nossa família, o nosso oikos para diante de Jesus, para que Jesus possa fazer essa obra maravilhosa da salvação. Soteria, salvação. Essa salvação que vem por meio da pregação da palavra de Jesus, por meio da fé.
crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. A fé é algo que deve ser bem cultivado no seio da família para que essa família possa experimentar a graça de todos serem alcançados e de todos experimentarem essa salvação. Tá falando grego? Vamos lá, vamos devagar e sempre. E se você quiser conhecer o nosso curso de grego, acesse www.gregohelenic.com. Até a semana que vem, pessoal. Grande abraço. Tchau, tchau.